Boa tarde a todas e a todos. Naturalmente que, em primeiro lugar, cabe-me agradecer o convite para poder estar hoje aqui convosco e sobre uma temática, ainda por cima sobre uma temática que eu acho extremamente importante e que, ao longo dos tempos, nós temos visto que tem sido bastante descurado. Nós vivemos num país que, então, ao longo da sua história, esteve sempre virado ao mar. E essa tradição manteve-se no desenvolvimento das políticas que foram seguidas ao longo dos tempos e que se têm acentuado exatamente nos últimos tempos. Nós vivemos num país em que mais de 2/3 da população e das atividades económicas ficam centradas na faixa dos 50 km, na faixa litoral dos 50 km. E, portanto, isto dá para perceber, desde logo, todo um conjunto de políticas que deveriam ter sido desenvolvidas ao longo do tempo para que todo o território pudesse ser utilizado de acordo com as suas potencialidades e com a sua sustentabilidade, e assim não foi. O que nós verificamos é que as atividades económicas foram concentrando aqui, naturalmente que a população se veio deslocando do interior, além de outros fenómenos, da imigração, etc., mas no caso das migrações, elas foram feitas do interior para o litoral. Nós hoje temos duas grandes áreas metropolitanas onde se concentram estas atividades e esta população. E esta concentração tem sido feita naturalmente que as populações que se deslocam para aqui, aquelas que precisam de ter um emprego e se vão localizando em territórios não sempre muito próximos das atividades económicas e que a degradação também do bem-estar, da qualidade de vida dessas populações também se tem vindo a degradar. Aquilo que eu acho, que eu observo, é que a falta de planeamento e de instrumentos de ordenamento do território atualizados, naturalmente que têm acentuado estas injustiças sociais, da segregação, muitas vezes, da própria segregação das populações. E, portanto, nós vivemos num território, neste caso aqui da área de Lisboa, onde uma boa parte das populações que vieram para aqui continuam, nós podemos afirmá-lo, às vezes é um bocado duro, mas continuam a ser segregadas e, portanto, não têm os mesmos direitos, todos não têm os mesmos direitos uns dos outros, porque há uns que vivem em zonas que são altamente qualificadas, mesmo do ponto de vista urbanístico, e uma grande maioria da população vive. Então, aquilo que eu acho que não devemos ter receio nem dizê-lo, vivem segregadas pelas suas condições económicas e sociais. Pronto, quando nós falamos da Constituição da República, da importância da Constituição da República e os direitos sociais, os direitos económicos, os direitos da cultura, o direito à cultura e do direito ao ambiente, a Constituição da República consagra na letra e no espírito exatamente as grandes linhas e às vezes até densifica bastante, não é? Como fazer e a quem, e também diz a quem tem a obrigação de fazer. E o que nós verificamos é que esta situação se vai mantendo e vamos deixando arrastar tudo isto. E já agora, porque
nós estamos num período em que as campanhas eleitorais, ou pelo menos as candidaturas à presidência da República, que estão agora aí na ordem do dia, não é? Foram antecipadas, mas o Presidente da República jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. É uma questão, não é, atualizada já agora, porque estamos nesta fase, não é? E a questão é de perguntar, não é, como é que os sucessivos Presidentes da República cumpriram e fizeram cumprir a Constituição. Porque, apesar das alterações que têm sido feitas à Constituição, nas várias revisões, e, portanto, em alguns aspectos foram alterações significativas, mas há ainda muito do que tem a Constituição como lei fundamental do país, ainda muito do que tem a Constituição na letra e no espírito da Constituição, que é o espírito do 25 de Abril de 1974, que estão lá expressos. E a questão que se coloca é esta, não é? Para quando, não é? Cumprir a Constituição da República. O que eu queria dizer é que eu agradeço muito poder estar hoje aqui convosco e desejo os maiores êxitos a esta vossa iniciativa de percorrer um pouco o país com esta ideia de, sobre várias temáticas, poder questionar, interrogarmos e refletirmos sobre termos para quando cumprir e fazer cumprir a lei fundamental do país. E, portanto, é isto. Eu só dizer, já agora, que só 2 ou 3 notas, porque eu falei aqui no planeamento e nos instrumentos do ordenamento do território. A área metropolitana de Lisboa, o atual plano de ordenamento da região metropolitana, data com uma revisão, creio que, com uma revisão dos anos 90, e que houve uma alteração, um processo de revisão desse plano de ordenamento que se iniciou por volta de 2008 e que, no final de uma alteração governativa, teve discussão pública, esse plano de ordenamento teve discussão pública e em 2012 foi emitido, como tantas vezes acontece, foi metido na gaveta. E até hoje não houve um processo de revisão ou retomar desse processo de revisão. E, portanto, as coisas vão andando, não é, um pouco ao sabor dos interesses instalados. E terminava por dizer que, finalmente, o Plano Diretor Municipal de Setúbal acabou de ser publicado. Iniciámos a revisão em 2003 e acabou agora por ser publicado. Depois de ter sido aprovado nos órgãos municipais em 2021, porque havia entidades da administração que não concordavam com as propostas que o município tinha, houve uma ratificação ao nível do Conselho de Ministros e só agora, ao fim de 2 anos, só agora é que teve a luz do dia. E, portanto, é o único plano municipal da área metropolitana de Lisboa, um plano de segunda geração, que está aprovado. Todos os outros estão em vias de aprovação em fases diferentes. Só dizer que este plano, o arrastamento deste processo do nosso plano diretor municipal aqui em Setúbal, tem a ver com as sucessivas alterações legislativas que, quando o plano já estava numa fase avançada, havia alteração legislativa e tinha de ser integrada e, portanto, lá tinha de ser revisto o plano. E muitas vezes sucessivas alterações umas a seguir às outras. E, portanto, é assim que também nós vivemos um pouco neste país. Eu já ouvi dizer que o Parlamento português e os governos portugueses são aqueles que têm a maior produção legislativa de todos os governos da Europa. E termino para dizer o seguinte:
é que também é considerado que a Constituição da República Portuguesa é das mais evoluídas e mais progressistas da Europa. E, portanto, temos todas as condições para termos um país mais harmonioso e onde possa haver mais qualidade de vida e melhor ambiente. Temos tudo à nossa responsabilidade. Obrigado.